A Bíblia nos diz, em Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminhos que o homem parece direito, caminho certo, mas seu caminho é caminho de morte. Que seria a queda do homem orgulhoso, arrogante, prepotente, o homem que não se dá por avisado, mas que se acha a última cereja do bolo. Esse tal está com seus dias contados. Assim tem sido a história da humanidade. Passado, presente, estamos vendo montanhas de orgulho desabarem, ruírem, prédios de orgulho, de arrogância, prepotência, soberba, se diluírem, caírem diante da justiça de Deus e também dos homens. Pois bem, eu quero passar para você um assunto que é muito importante, porque nós estamos diante de um momento muito delicado na sociedade mundial, onde nós estamos percebendo que a tendência da humanidade é a perversidade, é a maldade, e onde os orgulhos, os egos estão altos, e existe uma lapidação nesses egos e na prepotência das pessoas, autoridades e não autoridades, de uma maneira geral, está tendo então um pacto mundial, universal, para realmente estabelecer uma proposta mundial que há tempo já vem se arrastando neste mundo, para poder dizer que vamos fazer alguma coisa para essa humanidade de uma vez por todas. Só que essa proposta é uma coisa sem Deus. Este projeto é um projeto audacioso, um projeto profundo, mas sem Deus. E todo projeto que Deus não faz parte, eu já vi na minha história, a Bíblia relata vários assuntos, vários momentos, onde projetos de homens orgulhosos, arrogantes, prepotentes, poderosos, vieram à sua ruína, à sua queda. Primeiramente porque Deus trouxe essas potências mundiais, nações passadas e presentes também, vai trazer logo logo a sua queda devido à proposta intencional dessas autoridades, dessas nações, de isentarem Deus de suas mesas de conversas, de negociatas, de projetos que eles dizem audaciosos. Que diga aí então o projeto que se diz audacioso da nova ordem mundial, de fazer na Terra um poder mundial de paz e segurança, isentando Deus de fato desta proposta. Que seria: essa festa é nossa, Deus, e nessa festa o Senhor não entra. Ok? Eu sou José Maria, pregador da cruz, e nosso canal YouTube Falando a Verdade para os Tempos dos Fins, e nosso e-mail zecopregador@gmail.com. Estou também em outras redes sociais falando com você a respeito da palavra de Deus, e só peço a você que você possa compartilhar este estudo da palavra de Deus, que é muito importante para você e para nós. Que Deus te abençoe. Então vamos direto ao assunto, porque é um assunto muito importante e gostoso. Vou falar aqui a respeito, primeiramente, de uma potência mundial chamada Babilônia, que se assentou realmente, se assentava perante os rios Eufrates e Tigre, e realmente no Oriente Médio, na Ásia, e realmente tinha o poder de grande potência mundial da sua época, grandes reis, grande exército, grande economia, e podia se assemelhar-se também às grandes potências que se seguiram, segundo a estátua que Daniel recebeu de Deus, a revelação dos 4 poderes que tiveram no passado, potências mundiais, que foram, primeira, a Babilônia, cujo seu principal imperador
foi Nabucodonosor. E depois veio o Império Medo-Persa, com os Assueros, os Artaxerxes, e realmente dominaram também uma boa parte do mundo. Depois veio o Império Grego, com os Ptolomeus, né, e Seleucos, que também dominaram boa parte também do mundo, na época, no Oriente Médio, uma parte da Europa. E, por fim, veio o Império Romano, também que reinou mais longamente falando, praticamente 400 anos de império, que foi esse poder militar, econômico. Então, foi esses 4 reinos que Deus, na profecia, fez acontecer. Desses 4, um se segue ainda realmente numa proposta do pequeno chifre que tinha olhos, que vai ser o anticristo que virá na proposta da nova ordem mundial de estabelecer um império poderoso, forte nesta terra. A Babilônia, para quem não conhece, foi um poder muito forte e levou cativo muitas nações para o seu país, subjugou, matou, destruiu, queimou, arrasou e se posicionou como uma potência mundial. A queda da Babilônia é anunciada no livro de Isaías, capítulo 45, 46, 47, mostrando realmente a sua queda, mostrando a sua destruição. Veja bem que uma coisa muito importante, quero mostrar aqui, vou mostrar algumas coisas que o texto fala sobre essa potência, é que ela realmente, toda a potência mundial, ela chega numa máxima da arrogância, do orgulho, da sua prepotência e de sua maldade. E principalmente, que a gente percebe, a isenção, o apagar do Deus eterno dessas nações. Isso é uma coisa assim, acho que é uma coisa lógica, que vai acontecer. E chega na máxima deles, e o ego fica inchado, fica grande, e aí eles vão dizer que eles são deuses. E aí, então, logicamente, Deus e deuses nunca se comungaram. Então, realmente, quem de fato é Deus vai punir quem não é Deus. Não por questão de orgulho, de arrogância desse Deus verdadeiro, o bíblico. Não, porque é pela ordem. E rebelião, que a rebelião deve ser reprimida. Então, o texto fala assim que a Babilônia, no capítulo 47, vou ler alguns textos só para você ter uma compreensão, mas fala a respeito desta nação passada, que pode se tipificar hoje também, que hoje está mais em evidência no nosso mundo atual, na sociedade mundial, na geopolítica mundial hoje, pode se assemelhar aos Estados Unidos hoje, a grande potência mundial, né? Nesses últimos praticamente quase 100 anos, é uma potência pós-guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, né? De 45 para cá, posso dizer então que quase 100 anos de potência mundial é a América, é os Estados Unidos. Vamos pegar então como exemplo aqui, mas vamos pegar a Babilônia no passado primeiramente, para você ter uma noção. Fala assim então que desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filho dos caldeus. Eles eram caldeus, né? E fala assim, porque nunca mais será chamadas a terra, né? Terra, a carinhosa, né? E nem mais será chamado a delicada. O caldeus vem da Caldeia, da onde surgiu, digo aqui para você aqui rapidamente, onde surgiu o patriarca Abraão com a sua esposa Sara. Tá certo? Então, que seria a origem dos judeus, a genética dos judeus vem da Caldeia, desse país aqui que era a Babilônia, a região que estava a Babilônia no passado. Passou por seu conhecimento e se localizar na geografia passada, de onde surgiu a genética do povo de Israel, correto? Então, vou dizer aqui então, para você, ele vai dizer assim, então, toma moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios, que seria
está sendo levada para o cativeiro, a sua destruição. Fala, a tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio, tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. Deus falando. Julgamento sobre Bel, Babilônia. Ele fala então aqui, Deus está falando aqui, através do profeta Isaías, o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, está mostrando aqui, tá certo? É aí o Santo de Israel. Para quem está hoje aí nessa bravata contra Israel, para seu conhecimento, aqui está. Quem é o Deus de Israel? Quem está no comando de Israel? E digo aqui, Israel não vai ser dizimado. O texto está dizendo aqui mostra a queda da Babilônia, a potência mundial. Como se fosse hoje a América, os Estados Unidos hoje, de potência mundial, econômico, financeiro, militar. Babilônia era idêntica, igual. Tá certo? Vamos lá então continuar. E vai dizer assim então que assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filho dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora dos Reinos. Nunca mais. E que Deus decreta, meus queridos, que Deus decreta, que Deus fala, que Deus estabelece, acontece. Profecia que é profecia de Deus, vem a seu cumprimento e vai acontecer. Aqui aconteceu. Aqui o julgamento de Deus. E aqui fala assim, Deus falando para a Babilônia passada. Muito me gastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança, os entreguei nas tuas mãos. A respeito de Israel. Babilônia levou Israel para cativeiro, para a Caldeia, mas ele vai falar aqui que eles usaram de muita maldade com o povo de Israel, muita maldade. Assim foi como foi também o Adolf Hitler, né, com seu terceiro Reich, que massacrou mais de 6 milhões de judeus na Segunda Grande Guerra Mundial. Sem contar outros países que foram destruídos, dizimados e desapareceram da face da terra, tá certo? Que fizeram muita maldade com os judeus. Não só levaram cativo, mas fizeram atrocidades, crueldades com o povo de Israel. Então Deus, por sua vez, também puniu essas nações. E muitas delas, como a Babilônia, saiu da existência do mapa mundi da época e de hoje. Então ele fala assim, muito me gastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. E não usaste com eles de misericórdia. Cativeiro, sim. Prisioneiro de guerra, sim. Mas não maldade, não crueldade. Eles não tiveram misericórdia. Mataram, arrebentaram o povo de Israel. Não pulverizaram, mas muita matança. E fala assim, até sobre os velhos fizesse pesado o teu jugo. Muita crueldade. E Deus assistindo. Para quem não crê que Deus existe, aqui Deus existe. Aqui ele mostrou que Deus existe. Ele vai dizer assim, então, e dizias, aqui mostra então, a Babilônia na sua potência, na sua massa, no seu orgulho, no seu auge, na sua soberba grande, gigante, poderosa, fala assim, dizias, eu serei senhora para sempre. É que as nações falam, é que os poderosos falam, é que os ditadores falam, é que as pessoas falam, estão no orgulho, acham que são eternos, eles querem perpetuar a sua maldade, então ele vai falar isso, vai divulgar, vai pronunciar, vai impactar o mundo assim, dessa forma, e fala isso aí. Então essa fala aqui é de hoje também, de muitos governantes, de muitas autoridades que se apavoneiam, que ficam grandes na mídia, e fala abertamente isso aí, sem qualquer escrúpulo, sem qualquer ressentimento, sem qualquer pesar. Eu serei Senhor para sempre, eu serei o poderoso para sempre. Eu sou indestrutível, eu sou imbatível. Não há poder como eu, né? E o texto continua dizendo, até agora não tomaste estas coisas em teu coração. Aqui eu vou parar aqui e mostrar para você. O fim das potências mundiais do passado e presente começa nesse sentido aqui. Nesse texto aqui mostra como caem as nações, como acabam as nações, como as nações desaparecem do mapa mundi, porque confronta principalmente ao Deus eterno. Então seria o ego alto, o orgulho e um sentimento nacional de sentir-se
imbatível. Aqui estava a Babilônia, tá certo? Versículo 7. Serei senhora para sempre, imbatível. Orgulho alto, forte demais. E no que não tinha, olhava por cima das pessoas. Todo orgulhoso, todo arrogante, toda pessoa prepotente, ele não olha de igual com você, ele não olha para nos teus olhos, ele olha por cima de você. Ele quer se impor, sobrepor sobre você em todos os quesitos. Ele age assim, ele quer viver assim, se comporta assim, se posiciona assim diante da sociedade. Isso é natural. E quando essas pessoas vêm em queda, eles colocam naturalmente um pano de saco nas suas cabeças e saem envergonhados. Porque a soberba caiu, o nariz foi quebrado, o salto quebrou. Tá? Então é interessante. Então o ego alto ele se sente imbatível, né? Aí veja bem que e uma coisa muito importante, fala assim que o orgulho cega as pessoas da verdade. O orgulho cega as pessoas da verdade, que é fato. Você pode falar com uma pessoa orgulhosa, verdade, 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 ele vai ter por mentira, que é a máxima hoje, né? É a máxima dos orgulhosos, arrogantes hoje, na sociedade mundial, que a verdade é mentira e a mentira vira verdade, que é a máxima hoje. E aí gera essa corrupção, gera essa sujeira, gera essa instabilidade social, moral, cultural, gera essas quebras de valores em todas as nações possíveis, porque o orgulho cega as pessoas da verdade e da sua queda que está vindo adiante. Ele jamais se achará realmente que vai vir a queda para ele. Jamais se achará que virá a destruição para ele. Jamais ele pensa que virá um tamanho julgamento para ele, que vai arrastar ele e sua família e os seus séculos para uma ruína total, para a lama, para o esgoto da vida. Ele se sente assim. E porque ele fala assim, porque até agora, essa frase aqui, até agora não tomastes estas coisas em teu coração. Porque essas pessoas, por quê? Não fizeram uma reflexão, não fazem reflexão. Eles não conseguem, o orgulhoso, o arrogante, está tão endurecido, está tão cego por poder, por fama, por bem-estar, por se posicionar numa sociedade acima de tudo e se acercar-se dessa gama de pessoas que eles não conseguem fazer uma reflexão dos seus erros, das suas loucuras, das suas momento que não deveria se comportar assim. Então eles ficam orgulhosos, soberbos, não fazem uma reflexão do perigo que está à frente. Do perigo que está à frente. E da queda que está diante deles. Da queda que está diante deles. Isso é muito importante analisar aqui. Quando tem uma história que fala sobre havia no reino de Dario, esse rei que venceu a Babilônia e jogou a Babilônia em assolação, e no seu reino havia o profeta Daniel, o outro Daniel, o profeta, ele era tão justo, e esse imperador Dario queria colocar ele, havia 3 primeiros-ministros que sobressaíam no Império Medo-Persa, mas desses 3, Daniel sobressaía desses 3. O rei Dario queria colocar Daniel nesse posto acima desses 3. Desses 3 primeiros-ministros, Daniel seria o principal. E eles não estavam gostando porque Daniel não era medo-persa. Daniel era judeu. Então o orgulho, a vaidade, a inveja, eles armaram uma lei, armaram sim entre eles, se conluíram entre eles e fizeram uma lei para que ninguém, durante um mês, adorasse qualquer Deus. Mas por que eles fizeram isso aí? Porque sabiam que Daniel tinha o hábito, o costume de judeu, orar a Deus, Yahvé, em qualquer parte do mundo, 3 vezes por dia, de manhã, meio-dia e à tarde. E eles foram lá e viram Daniel orando. E falaram para o rei Dario, ele pecou, ele errou, ele quebrou a lei. O decreto que o senhor assinou aqui e selou com o teu sinete, ele quebrou, então ele não pode viver. Aí pegaram esse rei, penosamente falando que o rei Dario gostava de Daniel, e jogou ele na cova dos leões,
Da tarde para outro dia, os leões, por Deus, os anjos fecharam a boca dos leões, não atacou Daniel saiu ileso de lá, e foi provado então que Daniel era uma pessoa inocente. Ele fez aquilo totalmente seguindo um rito de sua nação, religiosamente falando. Ele não estava em nenhuma parte, no momento, transgredindo ao que o rei e a lei daquele país estava fazendo. Então, houve uma justiça ali. Então, o rei Dario pegou todos aqueles conselheiros e suas famílias, mulheres e filhos, jogou para os leões. Olha só, que seria quando essas pessoas, no orgulho e arrogância, eles não medem a consequência, como é de fato aqui, seria, não faz a reflexão, não mede as consequências do que vai acontecer mais tarde e do perigo e da queda que vem adiante, então eles negligenciam, são negligentes, eles se arrazoam, desprezam, ignoram, eles zombam das pessoas que se acham fracas perante eles, que são impotentes, que não têm capacidade, que não conseguem sobrepor perante eles, porque eles se acham os grandes, imbatíveis. E esquece que os avisos são dados para que realmente venha acordar, e a advertência vem para dizer para eles, cuidado, vocês estão de salto alto, vocês estão pisando em ovos, vocês estão pisando em pisos de cristais. Em dado momento, esse piso vai afundar, vocês vão cair. Para de fazer tais estripulia, não vá nesse caminho, não anda nesse caminho, para com isso aí, muda o teu discurso, muda a tua conversa, sai dessas más companhias, não se reúne com essas pessoas porque você vai se dar mal. Um dia a justiça de Deus vai te pegar, um dia Deus vai abrir a porta da justiça e vai entrar e vai fazer justiça. E teu final será muito ruim, pior do que o começo da sua história. Então seria, eles negligenciam, eles ignoram, desprezam o perigo que está à frente. Já dá advertências para sair desse perigo. Eles não querem saber. Foi assim que um momento que eu quero passar para você aqui é quando a mulher de Pilatos, quando Pilatos estava lá todo arrogante, grandão, cheio, governador de Israel por Roma, julgando o Senhor Jesus Cristo, ele achava o bamba lá, poder achar que era o cara, e não sabendo, não se permitindo ser advertido, ser avisado e fazer uma reflexão de quem estava ali perante ele. Não era um homem qualquer, não era um andarilho, não era um bandido, não era um pervertido, não era nada, era o Deus eterno, 100% homem ali, 100% Deus perante ele, mas ele estava cego, ele estava orgulhoso, ele estava grandão perante Jesus, e depois a mulher dele vai falar para ele o seguinte, meu esposo, para de julgar a causa deste justo, porque eu muito sofri a respeito dele essa noite, mas Pilatos não se deu por avisado, porque estava grandão, estava cheio. Eu sou Pilatos, eu sou enviado de Roma aqui para julgar este país, essa plebe, esses miseráveis, eu sou o cara. E aí foi que então, a história fala que o fim dele foi catastrófico, foi caótico, foi tenebroso, porque na sua ignorância, na sua arrogância, ele não se permitiu ser advertido por sua mulher, e aqueles não se permitiu ser advertido pelo próprio rei Dario, e Nabucodonosor e a Babilônia, através de seu filho Beltesazar, não se permitiu ser advertido. Por quê? Eu serei senhora para sempre, e até agora não tomasse, Deus fala, essas coisas no teu coração, e nem lembrasse do fim delas, que seria a consequência da negligência, é o juízo súbito, rápido e severo. Os presídios do mundo todo estão cheios, os cemitérios estão cheios de pessoas que não se permitiram serem advertidas, serem chamadas suas atenções. Não se permitiram ser chamadas para a mesa de conversa e clarear para elas a verdade, e elas sensatamente
abraçar aquela verdade, obedecer aquela verdade e andar pelo certo e fazer a vontade da verdade e ser justo, verdadeiro, transparente, limpo na sociedade, andar pelo certo e ser felizes. Eles não se permitiram. E não se permitindo serem divertidos pela verdade, de Deus principalmente, e depois dos homens, então toda a negligência, toda a brutalidade, toda a arrogância, o orgulho deve ser punido. E o juízo veio súbito, veio rápido, severo, e realmente a perda do poder, do domínio, e a queda e a ruína. Isso aconteceu no passado, está acontecendo agora e vai acontecer. Deus, ele confronta todos os soberbos. Deus confronta todos os arrogantes. Se você não acredita, ele a confronta. Ele está confrontando e está quebrando a crista dos arrogantes. Então, o que seria? Então, ele fala assim, então, na sua arrogância, aqui o rei da Babilônia falava, né? Não ficarei viúva e nem conhecerei a perda dos filhos. E sabe então que Babilônia foi destruída, foi queimada e foi realmente levado à destruição. Então, cuidado com viver uma vida de uma segurança falsa e uma vida de desprezo ao Deus eterno. Toma muito cuidado. Faça da tua vida uma vida com Jesus Cristo, que você ganhará muito bem, ganhará melhor, obedecer a Deus e abraçar a fé no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.